Bom dia, estamos juntos mais uma vez no momento devocional da Igreja Batista Emanuel e podemos assim compartilhar daquilo que a Palavra de Deus nos coloca como alimento para a nossa vida. É um privilégio estarmos juntos aqui. Eu gostaria de compartilhar aquilo que está no Salmo 37, o verso 1, mais alguns versos que dizem assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. O verso 3 e 4 diz assim: Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Verso 5: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O verso 8 diz: Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Você já se sentiu indignado? Você já se sentiu irado em alguma situação? Pois bem, você é humano, você é alguém que, tendo esse sentimento, é sinal de que você está vivo. Todos nós, em algumas situações, nos sentimos assim, indignados, nos sentimos não aceitando determinadas situações de injustiça, seja contra si ou contra outrem. E muitas vezes também somos tomados pela ira, que é uma situação que é como se fosse um impulso que vem dentro de nós por não concordar, por se sentir ferido por alguma situação. Pois bem, estar indignado, ter ira é algo que faz parte da vida, mas nós não podemos perdurar na indignação e na ira. A palavra de Deus vai nos dizer aqui no Salmo, e todo o contexto do Salmo 37 é de alguém que tem a sua vida comprometida, a sua saúde espiritual, a sua alegria de viver, a sua felicidade, em função de estar olhando ao redor e ver toda sorte de injustiça e toda sorte de perseguição por conta de pessoas injustas, e ele então ter esses dois sentimentos que fazem parte da nossa humanidade. Mas o salmista nos dá um bom conselho para que nós enfrentemos então esse sentimento que ele surge, pode surgir, até deve surgir, porque nós somos humanos, mas que não pode perdurar, para que isso não comprometa a nossa felicidade, não comprometa o nosso bem-estar, a nossa saúde espiritual. Ele nos dá um bom conselho quando ele nos diz: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Enquanto esses sentimentos de indignação e de ira são pontuais, ou pelo menos devam ser pontuais, não devam perdurar, o Senhor nos propõe uma caminhada, nos propõe uma atitude positiva diante da vida, em que Ele nos diz: confia no Senhor. Portanto, nós podemos colocar o nosso coração diante dEle, e Ele dá razões de sobra para que confiemos nele, para que nós coloquemos nele os nossos sentimentos, os nossos corações, para que Ele possa alimentar o nosso coração e fortalecer para os momentos mais difíceis. O salmista, no Salmo 121, ele vai dizer, eu ergo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Portanto, a sua confiança, o seu olhar estava voltado para aquele que é o Criador, e ele podia assim confiar no Senhor. E ele diz também: e faze o bem. Há um provérbio que diz que o homem bondoso faz bem a si mesmo. Fazer o bem é sempre bom. Isso se reverte, na verdade, a favor de nós, a favor daquele que faz a boa ação. Habita na terra, não foge aos compromissos, não foge à responsabilidade, mas atua na terra como cidadão, como pacificador, como alguém de bem, que procura fazer com que as situações sejam mudadas através da sua vida, através da sua ação. E alimenta-te da verdade, ou seja, a palavra de Deus, que é a verdade, pode nos alimentar no dia a dia. Nós podemos recorrer a esse recurso para poder ter a nossa vida, o nosso coração alimentado pela verdade. Portanto, em vez de ficarmos diante das situações de injustiça da vida, em vez de ficarmos perdendo tempo, comprometendo a nossa alegria, a nossa felicidade e o nosso bem-estar e a nossa saúde espiritual com o sentimento de indignação e de ira, nós podemos sim ter uma atitude positiva, que na verdade é um caminho que o Senhor nos propõe. Por isso que Ele vai dizer: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Portanto, ele está nos propondo uma caminhada em que o confiar nele, o fazer o bem, o habitar a terra, o alimentar-se da verdade é aquilo que vai alimentar a nossa vida. Portanto, sejamos positivos diante da vida, tenhamos uma atitude proativa, no sentido de nos deixar alimentar pela palavra de Deus e assim ter a nossa vida conduzida por aquilo que há de melhor, para que assim haja saúde espiritual, para que assim haja um bem-estar e para que assim nós experimentamos a felicidade no dia a dia, que se renova de dia em dia na presença do Senhor. Portanto, que Deus abençoe nesta manhã e que dê graça sobre a sua vida. Amém.